Olá, tudo bem? Sapere aude, ouse saber. E desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. Seja bem-vindo a esse vídeo da Idade Média e a filosofia medieval. Compartilhe com outras pessoas, deixe aí seu comentário, dúvidas e também clique no botão do joinha para curtir esse vídeo. Pontos principais acerca do pensamento medieval. Eu vou abordar aqui inicialmente alguns conceitos históricos, não vou aprofundar os mesmos, mas só para termos uma dimensão de como que ocorre, o surgimento da Idade Média e dentro, por assim dizer, da Idade Média ao desenvolvimento da assim chamada filosofia medieval, ou até mesmo podemos entender como filosofia cristã, sabendo que essa filosofia cristã ela não é um desenvolvimento puro e único de uma ideologia dos cristãos. Há elementos do próprio judaísmo, assim como da filosofia grega, a filosofia romana, e tudo isso chega à Europa, entendendo que nesse processo histórico, nem a Europa, enquanto Europa, se entendia enquanto Europa, Há uma evolução do fortalecimento, do amadurecimento desse território de muitas pessoas, até mesmo no período da queda do Império Romano, de várias tribos, de várias ideias, até mesmo de várias crenças, mas ao longo do tempo há um processo de unificação de território, o surgimento de novos conceitos do entendimento do que é sociedade. Bom, então temos aqui, assim, se nós pegarmos por uma ordem inicial, o início da Idade Média, por assim dizer, podemos especificar, se não de uma forma precisa, mas ali com o início em 476, depois da Era Comum, que alguns gostam de pontuar, ou alguns colocam depois de Cristo, a queda do Império Romano do Ocidente, e temos como fim, se for possível, datar precisamente 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. E não foi um período de trevas, como afirmaram os humanistas. Há uma tendência de um pensamento humanista, ou até de estruturação de textos renascentistas, apontando exatamente pelo período medieval, por ter muita influência da religião, no caso cristã, da predominância da ideologia católica, do desenvolvimento da religião cristã católica, porque futuramente, vocês vão ver aí na história que há depois uma divisão, isso mais na filosofia moderna, no surgimento da filosofia moderna, a questão de um cristianismo protestante. Mas esse não é o foco do assunto, embora esse cristianismo protestante também é influenciado pela filosofia cristã. Mas o nosso foco aqui é só para entender que se a filosofia ela é bem desenvolvida, a filosofia cristã ela é bem elaborada e com conceitos importantes nesse período, então não é período de trevas. O que pode ter ocorrido em alguns momentos são sim períodos difíceis, períodos dolorosos, por assim dizer, mas se nós formos pegar pela uma amplitude assim, do horizonte histórico, se nós compararmos o que nós vivemos hoje com a Idade Média, pela quantidade de conhecimento existente, pela quantidade de técnica ou tecnologia desenvolvida, será que nós estamos na época ou na era da razão e da luz? Pela essa quantidade de coisas que nós sabemos, continuamos a cometer os mesmos erros, ou até mais graves, exatamente porque sabemos? Então, será que nós hoje não estamos no período de trevas,
Então, isso é de se questionar. Então, nesse sentido, o que eu pontuei aqui são as partes do período medieval ou da Idade Média. Assim, então vamos lá. A Alta Idade Média, que se estende ali entre os séculos 5 até o século 10, que é marcado, como eu já mencionei, pela queda do Império Romano, do Ocidente, e pelas invasões bárbaras que resultaram na fragmentação política da Europa Ocidental. E durante esse tempo, o feudalismo emergiu como um sistema socioeconômico predominante, caracterizado por relações de vassalagem e feudos, como temos aí no slide, o surgimento do feudalismo, reis, clero, nobreza, servos, economia ruralizada, feudos autossuficientes. E podemos pensar nesse surgimento do feudalismo até mesmo o formato das relações sociais como uma pirâmide. Se no topo ali temos os reis, mais um pouco abaixo nós temos o clero, temos a nobreza e assim aqueles que defendem a nobreza e as classes acima, depois os servos. Esse modelo, de certo modo, é pensando até no modelo meio que de um surgimento de uma forma platônica de pensar a sociedade, e até mesmo de uma influência do pensamento agostiniano, de Santo Agostinho, que nós vamos ver mais à frente, que no topo, aqueles que são mais iluminados, eles passam essa iluminação, essa sabedoria para a outra classe, que assim vai descendo para outras pessoas. Então, isso a Alta Idade Média. Agora, o que podemos chamar ali do século XI até o século XIII, a Idade Média Plena, que este foi um período de crescimento e desenvolvimento econômico, social e cultural na Europa, a agricultura se expandiu, surgiram cidades e o comércio se intensificou, e a Igreja Católica desempenhou um papel significativo na vida das pessoas e na política. E as cruzadas foram lançadas para recuperar Jerusalém e a Terra Santa dos muçulmanos. As primeiras cruzadas ali por volta do ano de 1092, 1093, e exatamente com essa abertura de novas rotas, novos caminhos até o Oriente, surgem também a possibilidade de novas rotas comerciais. Então, algumas cidades elas floresceram, cidades que ficam perto de vias fluviais, de rios, elas também tiveram esse crescimento e impactaram no desenvolvimento na Europa. E aí a Baixa Idade Média, que é uma fase que foi marcada por crises significativas, incluindo a peste negra. Então, alguns historiadores, os mais sérios, porque tem historiadores mais ideológicos, e aqui dizer historiadores, eu estou pontuando para os historiadores. De toda ramificação de profissões, pode existir ali grupos mais ideológicos que querem elaborar um tipo de conhecimento, um tipo de documentação contra ou a favor de determinada ideia. Então, pode surgir aqui, nesse período, até mesmo pela peste negra, a peste bubônica, que dizimou uma grande parte da população europeia, e a Guerra dos 100 Anos, um conflito prolongado entre Inglaterra e França. Então, o final da Idade Média também testemunhou o início do Renascimento, um período de grande avanço cultural e intelectual, eventualmente levaria a transição para a Era Moderna. Então, ao mesmo tempo que é um período que alguns gostam de pontuar como trevas, mas vejamos bem, só existiu a possibilidade do surgimento do Renascimento graças àquilo que foi elaborado no período medieval. Se não houvesse as bases, as estruturas daquilo que foi desenvolvido no período medieval, com certeza, elementos, aquilo que de fato ganhou vida no Renascimento, ele não viria à tona. Bom, na parte da filosofia, por assim dizer, temos as duas grandes partes da filosofia medieval, que é a patrística e a escolástica.
né? E o que é a patrística, né? Ali dos séculos II até o século VIII. Este período refere-se à filosofia cristã dos padres da igreja. O que seriam esses padres da igreja? Aqueles primeiros pensadores que começam a formular e a desenhar o corpo da doutrina cristã, que se baseava fortemente nas obras dos filósofos gregos, né, como Platão e Aristóteles, entre outros, mas os principais são esses, e buscava reconciliar a fé cristã com a razão filosófica. E figuras importantes, né, como nós vamos ver aqui, que inclui Agostinho de Hipona, né, Santo Agostinho, né, que sintetizou o pensamento cristão com a filosofia platônica, né, e os padres capadócios, né, uma região ali da Turquia, nos dias de hoje, que influenciaram a formulação da doutrina da Trindade, né, a Santíssima Trindade, né, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, isso é o período da patrística. Então, como o nome, claro que existem outros grandes nomes aqui, mas o que chama mais atenção aqui é Agostinho de Hipona, que nós vamos ver mais à frente aqui no vídeo. Depois, um outro período do desenvolvimento da escolástica, né, nos séculos IX e no século XV, né, é um período caracterizado pela fusão da filosofia cristã com o pensamento escolástico, que se baseava principalmente na filosofia aristotélica. Então, os escolásticos procuraram usar a razão para explorar e explicar a teologia cristã. E muitas vezes por meio de debates rigorosos e argumentação lógica. Não que de Agostinho não tenha uma argumentação lógica, mas aqui com a figura mais chamativa, que é Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino, né? Discípulo ali né? Foi aluno, né? De Anselmo de Cantuária e Santo Anselmo, né? Outras grandes figuras aí, de todos tiveram como influência do pensamento aristotélico. Então, Agostinho de Hipona, com o pensamento platônico, ou por assim dizer, neoplatônico, e Aristóteles, né, ele é redimensionado à filosofia cristã por São Tomás de Aquino. Certo? É claro que depois existem outras divisões na filosofia medieval, né, o Renascimento carolíngio, que seriam, né, aquele que seria o patrocínio, né, de escolas e mosteiros, né, resgatando aí, ou até mesmo incentivando, né, o estudo das obras clássicas greco-romanas. Né, isso foi muito defendido por o rei Carlos Magno. Tem o renascimento do século XII, né, durante esse período houve um ressurgimento do interesse nas obras de Aristóteles, né, e dos filósofos árabes. Né, e o final da Idade Média, quando já começa a surgir aí essa transição, como eu já mencionei, né, que preparou o terreno para o surgimento do Renascimento, né, e o início da Era Moderna. Mas vamos lá aos expoentes aí da patrística escolástica. Então, temos Santo Agostinho de Hipona, né, região ali da África, e Santo Tomás de Aquino, né, da Itália. A grande questão para os pensadores medievais, né, o problema principal, conciliar fé, pensamento cristão, e a razão, pensamento grego. Por aqui até incluo ali pensamento grego, né, de forma predominante, mas também com influências, né, do pensamento romano. Né? Há uma fusão desses dois pensamentos, então começa essa busca, né, de reconciliar. A gente pode pensar em conciliar inicialmente com Santo Agostinho e depois é retomado por Santo Tomás de Aquino nessa perspectiva de uma reconciliação. E a pergunta, né, a fé tem a ver com razão? Sim. Simplificando muito, né, o pensamento aqui de São Tomás de Aquino, se não existisse a razão, não existiria campo para o desenvolvimento da fé. Certo? Em comparações né, com outros seres vivos, se nós pegarmos
Vamos pegar o exemplo de um cachorro, né? O cachorro, ele sai do ponto A, ele vai até o ponto B. Nesse meio termo, nesse percurso, ele para, ele lembra de certo modo, então existe uma memória, né? Santo Agostinho, essa questão da memória, ele volta, ele lembra que tinha que pegar o brinquedo dele, ele vai lá, pega o brinquedinho dele, e aí ele continua, volta ao seu caminho que ele tinha projetado inicialmente, até ele chegar ao ponto B. Por que eu estou mencionando isso? Há ali, de certo modo, um espaço. Se ele volta na memória, é algo que ele lembrou, então ele vai lá e pega. Há um princípio ali de fé, não no sentido de crença, mas no sentido de uma sequência de que existe isso, ele foi atrás disso, e isso motivou ele a se deslocar. Então a fé tem como ver com o princípio aí de deslocamento, né? A busca por alguma coisa. Então ele buscou, né, o brinquedo, depois ele voltou. Agora, para o ser humano, então vamos lá, se até às vezes para alguns seres vivos, né, essa dimensão de razão ou fé, ela é um conceito, né, que pode ser refletido, então para o ser humano também pode. A fé, ela surge exatamente mediante a questão de racional, né, de sermos racionais. Que muitas vezes as pessoas confundem ou até erram, ou se erram não, né? Se equivocam ao dizer que a fé não tem nada a ver com razão. Não, tem tudo a ver. A gente só tem que tomar cuidado com fundamentalismo religioso, uma cegueira ideológica, uma ignorância doutrinária com a questão de fé. Então, a fé, ela está, sim, por assim dizer, dentro dessa estrutura humana de conhecimento, e a partir, né, dessa utilização da razão, nós conseguimos fundamentar mais a nossa fé. Ela consegue ter uma consistência. Então, vamos lá, pela ordem cronológica, iniciando com Santo Agostinho, e até mesmo, né, pelo período filosófico medieval, né, da patrística. Pensando que assim, o centro das discussões, né, na Idade Média tinha uma finalidade teocêntrica, né? Então, muito daquilo, não dizer tudo, né, mas muito daquilo que era desenvolvido era numa perspectiva teocêntrica, ou seja, Deus como centro das relações, sejam elas políticas, econômicas, religiosas, né, por assim dizer, né, aí entra o Deus, né, do cristianismo, as relações éticas, e nesse universo, né, de relações está inserido Santo Agostinho. Ele vive, né, durante ali o período do Império Romano. Ele começa já a presenciar essa, de certo modo, a derrocada, né, a queda desse, né, grande império. Ele é influenciado, sim, pelo pensamento romano, né, mas ele se converte, né, ele tem um livro chamado As Confissões, ele se converte ao cristianismo. Né? O que é converter? Né? Ele mudou ali de vida, mudou de pensamento. Mas antes, né, dessa conversão, ele é influenciado por uma doutrina filosófica, ou por assim dizer, religiosa, né, chamado maniqueísmo, existindo duas forças, né, por assim dizer, posso usar o termo aqui, poderosas, né, o bem e o mal. E dentro do maniqueísmo, para resumir bem, é uma visão dualista do mundo, essa visão de bem e mal, como se existissem duas deidades, né, dois deuses, um responsável, né, pelas coisas boas e outras responsáveis pelas coisas ruins. Né? De certo modo, esse pensamento maniqueísta, ele até tem muito ali uma influência do pensamento do Oriente acerca do equilíbrio das forças, mas o que esse maniqueísmo aqui citado, né, o que depois Agostinho ele vai elaborar enquanto pensamento é uma divisão, né, da onde surgem as coisas boas e da onde surgem as coisas ruins. E isso é uma visão de
colocar as coisas do alto e as coisas baixas, né, é uma visão platônica, né? Platão ele falava muito do mundo das ideias, que é um mundo perfeito, da iluminação, e o mundo, né, sensível, né, o mundo sensorial, que é o mundo da carne, do corpo, né? Afinal de contas, né, Platão, numa uma frase platônica, o corpo é o cárcere da alma, né? Essa alma ela está enjaulada ali no nosso corpo, ou seja, os aspectos sensoriais vão influenciando na nossa razão. E por isso que temos aqui, nessa dimensão, quando vocês veem esse esquema, né? Homem, né? Ser humano, é igual corpo, mais alma, mais esse nous. A alma, né, até pelos gregos, o que quer dizer a palavra alma, né? Psique, tem a ver com razão, né? Essa movimentação do corpo. E nous é a consciência. Só existe uma manifestação de consciência, né? Ter ciência sobre si mesmo, sobre as coisas, mediante a fusão desses três elementos aí. Bom, nos pontos específicos, né? Então, só recapitulando, né? Se para Platão, né, tendo em vista que a filosofia agostiniana, né, de Santo Agostinho, ela é influenciada pelo pensamento dualista, ou seja, de dois campos de conceitos. Então, se para Platão é o campo superior, né, do mundo das ideias, paralelo a isso, podemos aqui dizer de forma muito simplificada, tá? Que para Agostinho seria a razão superior, que é Deus. Esse nous é a consciência mais iluminação divina, que são as verdades eternas. Ou seja, o ser humano ele é iluminado por Deus, mas ele só é iluminado por Deus se ele buscar essa iluminação, e a partir dessa iluminação é revelado a ele as coisas. Ou seja, nessa revelação ele vai entendendo melhor até mesmo como utilizar melhor dos seus sentidos. E esse processo ele é chamado aqui a teoria da reminiscência, ou até mesmo a metempsicose, que seria uma recordação das ideias inatas, ou seja, o ser humano já nasce com as ideias, de certo modo aqui um racionalismo. Nós nascemos com as ideias, mas a partir dessa iluminação, né, de Deus, em nossa consciência, em nossos sentidos, nós conseguimos recordar e buscar a verdade. E para Platão isso ocorre a todas as pessoas. Agora, na teoria da reminiscência, ou seja, é um sinônimo de reminiscência memória, tá? A lembrança, né? Relembrar as coisas. Ocorre em poucas pessoas, porque são poucas pessoas que de fato buscam essa iluminação, essa busca da verdade. Para Agostinho, a fé, nesse processo de busca, é colocada acima da razão. Como eu já disse no início, a questão do teocentrismo. Então, temos esse elemento. Ela é colocada acima da razão em que sentido? Não que ela esteja fora da razão. Né? A finalidade de toda a utilização da nossa razão é para fortalecer a nossa fé. E por isso que ele diz, compreender para crer e crer para compreender. Uma coisa não pode ser desassociada da outra. Não é possível ter fé sem razão, e pode ter certeza que uma fé sem razão, ela é cega, ela é fundamentalista, ela deixa as pessoas abobadas, ignorantes. E nesse processo da relação entre fé e razão, né, é um processo duplo. É como se fosse uma coisa que procede e é uma consequência. Você tem fé, a fé ela é elaborada pela razão. Você tem razão, há espaço para o desenvolvimento de uma fé. E ao dizer fé, aqui nós estamos falando na fé no estado natural, né, como natureza humana. O ser humano ele tem fé, ele acredita. Nós não estamos falando aqui ainda fechado de um pensamento de doutrina, né, uma crença exclusivamente em um Deus. Ele está falando ainda de fé num aspecto abrangente. Da fé e da razão, o ser humano ele desenvolve
as questões da ética. A ética é uma reflexão sobre os conceitos de bem e mal. E, diferentemente, né, para Agostinho, diferente da ética pagã, ele vai dizer que a ética cristã deve ser determinada pela vontade de Deus. A vontade de Deus e a vontade do homem. Não é rezado, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é uma ética cristã. Então é preciso ser iluminado. E nesse processo de iluminação, de rememorização, o ser humano ele tem memória. A gente só lembra que perdeu algo ou só lembra que esqueceu porque a gente tem memória. Você pode parar para pensar e falar, então, mas naquela hora eu esqueci? Então eu esqueci. Então não lembrei, mas espera lá. Passa-se algum tempo, você lembra daquilo que você esqueceu. Como pode isso? É uma questão de lapso de memória. Nesse momento ali você, naquele momento, né, o lapso de memória é um ato falho, você se esquece de determinada coisa, mas pode, né, e porventura, reencontrá-la. Só se reencontra porque você tem memória. Porque se não tivesse memória, você nem lembrava que aquilo está ali. Tá? Então seria assim bem simplificado esses aspectos, né, da iluminação divina, que ilumina o ser humano. Existe o campo da fé, a partir dessa iluminação estimula a fé dentro da dimensão racional dá fundamento e certeza para que o ser humano continue buscando a crença e aprofundando a sua razão de ser. Ainda na filosofia medieval, agora na segunda fase, por assim dizer, com Tomás de Aquino, e a característica escolástica, e aqui há uma preocupação da conciliação entre a filosofia aristotélica e o pensamento escolástico. E nesse sentido, que podemos chamar a atenção, né, embora ele escreveu em várias áreas, né, política, ética, até mesmo a ciência, uma das suas grandes obras, né, com vários volumes, é a Suma Teológica, que, por assim dizer, é a principal obra de Tomás de Aquino, que essa Suma Teológica existe ali a busca, né, de uma explicação da existência de Deus, né, que são 5 vias de demonstração da existência de Deus. E, primeiramente, nós temos que partir de um princípio de que do nada, nada se faz. Né? Até mesmo esse princípio que ele aí, por dizer, pode estar pensando aqui, ou pensou. E o que essa expressão filosófica sugere? Né? Do nada, nada se faz. Ex nihilo. Sugere a impossibilidade de criar algo a partir do nada, ou seja, de que não é possível gerar algo sem uma causa ou um substrato pré-existente. Guardem bem isso, substrato pré-existente. E essa ideia tem implicações importantes em diversos campos do conhecimento. E temos que pensar no princípio da causalidade. Então, se Aristóteles apontou, né, as 4 causas, a causa material, né, do que é feito, a causa formal, qual que é a forma, né, o formato, o modelo, a causa eficiente, que é o processo transformador que levam as coisas a atingirem um estado, e depois a causa final, que é a finalidade das coisas. Tudo que existe tem um propósito. E nesse princípio da causalidade, né, que todo evento tem uma causa. Né? Isso implica que para algo aconteça, ou seja, criado, deve haver uma causa ou uma série de causas que o precedam. Novamente, nós não surgimos do nada. Tudo que está aqui não foi esse tudo o tempo todo, existiu de algo anterior. E aqui nós vamos para a dimensão das 5 causas, né, esse movimento. Né? O primeiro motor, o partido do movimento, que aqui ele vai denominar como Deus, né? Esse princípio é o movimento de todas as coisas. Né? E as coisas existindo, elas precisam
ter uma permanência, né, no mundo da natureza. E aí temos o que é chamado da causa primeira, né? Causas observadas na natureza pela existência da causa primeira. Ou seja, só existe uma causa primeira, as coisas estão aí, porque algo anterior a ela existiu. E nesse processo existe, né, a terceira via, que é a existência necessária, né, a existência de seres contingentes, observados no mundo por meio de seres necessários. Ou seja, Deus é o ser necessário, contingente é tudo aquilo que participa. Se nós não quisermos ficar só utilizando o nome Deus, existe uma substância, nós participamos da substância da vida, certo? Nós somos seres contingentes às condições biológicas, bioquímicas, psicológicas de toda a nossa estrutura corporal para existir. Sem elas, nós não existiríamos. Mas mesmo assim, o que originou tudo aquilo que existe no nosso corpo? O que originou todos os átomos? Todas as estruturas que nós não enxergamos agora, mas são existentes. Então, para essa quantidade e variedade de coisas, existe algo que ele vai apontar na quarta via, a perfeição. É o valor das coisas do mundo, é o valor absoluto da perfeição. Se existe a variedade das coisas, é porque existe algo que é invariável, ou seja, ele não tem variedade, ele é único. Só existe a multiplicidade ou a quantidade de coisas, porque existe algo único. O 2 só faz sentido, pois existe uma referência do 1, a multiplicidade dos números, né? E a causa final, né? A ideia de um ser que determina a direção de tudo. Hoje em dia, em alguns campos de discussão, é chamado de intelligent design, né? Um desenho inteligente, como se existisse um ser superior. Eles não chamam de Deus, mas existe uma inteligência superior que ordena a movimentação de todas as coisas. Ou seja, as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, elas não são só por si, mas elas participam de uma causa maior. Não que necessariamente que Deus tem que ficar puxando os pauzinhos de tudo, ou que se nós fôssemos marionetes, que Deus fica nos controlando. Não nesse sentido. Mas algo que nós temos que pensar que é substância. O que é uma substância? Substare, é um substrato que está por debaixo de tudo. Nós conseguimos ver as coisas que são manifestas aos sentidos, mas o que sustentam essas coisas? De onde surgiu essa força original? Então, novamente, só para retomar, o primeiro motor é Deus, é a causa não causada, e é exatamente por essa causa não causada que surge uma primeira causa, que pode levar a outras causas, e nessas outras causas surgem a questão dos contingentes, são aqueles que participam das causas primeiras, e tudo que existe no estado constante de perfeição. Aqui nós estamos pensando em perfeição, eliminando defeitos, não. Nós estamos pensando um sinônimo aí de perfeição, que é a causa, né, de efeito, eficiente. As coisas estão se aperfeiçoando, né? Da mesma forma que nada existe do nada, nada existe de forma pronta, passa por um processo de transformação. E nessa transformação vai impactar numa causa final. Tudo aquilo que existe, existe para um propósito. Se nada existe do nada, nada surge pronto, tudo aquilo que existe, existe para um propósito. E tudo isso engloba uma questão dessa causa primeira, né? De onde surgiram todas as coisas. E ele elabora dentro dessas 5 vias que dá para fazer uma reflexão, né, acerca da existência. Você pode pensar, mas a teoria da grande explosão, né, do Big Bang. Ok, mas da onde surgiram as partículas iniciais que levam à explosão? É evidente que na época de Tomás de Aquino nem se tinha essa discussão acerca disso. Mas, né, caso ele estivesse olhando, né, para a teoria hoje, provavelmente Tomás de Aquino ele iria analisar de uma forma lógica, não, tudo bem,
existe aqui, né, o Big Bang, ele está numa esfera ali de eficiência, né, de transformação das coisas, mas qual que é a causa inicial? Né? De onde que tudo surgiu? Existiu por conta própria? Mas se existe por conta própria, existe uma inteligência no sentido de guiar o porquê? Ou as leis da física ou as leis naturais, elas simplesmente estão aí e elas são capazes de desenvolver por conta própria o desenvolvimento das coisas, ou existe, né, uma influência maior do que isso? Então seria aí a base, né, tanto aí de uma breve introdução dessa questão da Idade Média, assim como os pontos ali iniciais, principais de Agostinho de Hipona, assim como São Tomás de Aquino. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, né? E não esqueça de curtir. E se ainda não foi inscrito, inscreva-se. Sapere Aude!